Olá, vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande no projeto A Voz das Urnas do Paraíba Online com a Rádio Caturité. O nosso convidado hoje é o candidato do PDT, André Ribeiro. Prazer tê-lo conosco. Prazer, Ari, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Estou aqui para a gente falar um pouquinho nesse Voz das Urnas e conversar sobre Campina Grande, que é o que interessa. Nessas, podemos chamar, maratonas de debates, quais foram as propostas mais estapafúrdias que o senhor teve que escutar? Dá para citar algumas? Olha, toda eleição é sempre um aprendizado, né? Eu participo de eleições desde pequeno, né? Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo sabe que eu sou filho de Antônio Pereira, ex-vereador de Campina. Então eu estou sempre nas campanhas, tal, mas como candidato eu sou um noviço, né? E eu tenho visto assim uma campanha que tem muito me ensinado, sabe? Eu não vou dizer estapafúrdias, porque seria um termo muito grosseiro, né? Mas eu vejo algumas irrealizáveis. eu vejo algumas propostas, por exemplo, a proposta do VLT, eu penso que ela é uma proposta que seria boa para Campinas se a gente cumprisse algumas etapas antes, que é reorganizar o nosso transporte coletivo de ônibus, né? E vejo algumas propostas que às vezes pensam que é de um jeito, na verdade é outro, prometendo construir um porto seco, só que não é a prefeitura que tem que construir, a prefeitura é um instrumento para fazer com que a Receita Federal libere um porto seco, né? Fora as promessas assim requentadas, né, de promessas que já deveriam ter sido cumpridas e que não foram, mas estapafúrdias eu ainda não achei nenhuma não, Ari, mas se eu achar eu prometo que eu lhe digo primeiro. Aqui entre nós, já pagou algum mico nessa campanha? Algum mico nessa campanha? Olha, o único mico que eu paguei foi que eu tive que tomar um café requentado e eu sou um fã de café, né? E tomei o café e a pessoa diz assim, gostou do café? E eu disse, gostei muito do café. Mas mico mesmo assim, não, nenhum. Eu acho que a única coisa assim que me faria pagar mico mesmo assim seria alguém jogar alguma casca de banana para mim, alguma coisa assim. Até agora não aconteceu, sabe, Ari? Eu tenho sido muito bem recebido por onde eu vou, né? Tenho tido que tomar café, tomar cachaça, comer feijoada, que é tudo que eu mais amo, né? Então eu não posso reclamar não, é uma experiência maravilhosa, só sabe quem está por dentro, né, do dia a dia da campanha. Eu acho que a gente tem que aproveitar para aprender com o povo, né? O povo ensina muito, às vezes, sem nem falar uma palavra, você entra na casa de uma pessoa, você aprendeu muito com aquela pessoa. Então eu fico procurando aqui, se paguei algum nessa bico, fora balada desse, aí, não. algum prato que desconhecia, já teve que desgustar? Algum prato? Não, todas as comidas típicas de Campina Grande. O máximo assim que fugi um pouquinho do meu trivial, que tive que comer comida japonesa, que eu não sou muito fã de comida japonesa, eu sou mais do feijão verde, da carne de sol, né? Eu tive que provar comida japonesa, né? E não é o meu prato favorito, confesso, mas a gente vai provando um pouquinho aqui e acolá. Eu fico mais naquele frito, né? Naquela parte frita da comida japonesa, que é onde eu escapo. Conte pra gente como é que foi aquela discussão nos corredores da Rede Ita com o Arthur Bolinha. Não, veja, isso é uma coisa que acontece nas campanhas, né? Não foi nenhuma cadeirada, né, Ari? Ainda bem que não foi nenhuma cadeirada, nada disso, né? São discussões que acontecem. Eu fiz um debate político com ele, quem assistiu o debate viu que eu fui respeitoso, embora tenha sido, né, duro na resposta política, né? Mas assim, quando passou aquele momento, ele exagerou um pouquinho na dose, na minha visão. Eu tenho certeza que ele não fez isso de uma forma proposital, talvez ali pelo calor da emoção, né? E eu apenas fui lá no corredor, disse a ele que não fizesse isso de novo. E tá tudo bem, passou, acontece, é vida que segue, não tem nenhum problema de minha parte, não. Por que Ciro Gomes não aparece no seu guia eleitoral? Veto? Porque o Ciro, na verdade, ele já declarou publicamente que não quer participar mais das campanhas. Ele não, a não ser a do Ceará, ele está lá envolvido na campanha do Ceará, ele já declarou que não quer mais ser candidato, que não pretende mais submeter o nome dele, né? Então, eu não tenho tido esse retorno e, na verdade, assim, ele tem deixado claro. Você vê que ele não é só na minha campanha. Ele não está aparecendo em campanha nenhuma no Brasil, exatamente pela circunstância pessoal dele, que eu respeito demais. O Ciro é uma pessoa que eu tenho muita estima por ele, porque ele é uma pessoa que, com seu jeito peculiar, ele contribuiu muito para esse Brasil. Né? Pouca gente sabe, né, sobretudo os mais jovens, mas Ciro foi o cara que trouxe, né, que ajudou, que comandou o processo da transposição de São Francisco, que salvou Campina de um colapso, né? Alguns anos atrás a gente passou por uma grave crise de abastecimento e aí a transposição chegou mesmo naquele momento final
Foi graças a um cara que teve a coragem que ele teve, que enfrentou até greve de fome de bispo, para vocês terem uma ideia, que não queria que a transposição acontecesse. Antônio Carlos Magalhães, que era governador da Bahia, foi uma luta muito grande, né? Então, o Brasil deve muito a ele. Ele foi o cara também que ajudou a salvar o Plano Real, com Itamar Franco que o chamou para substituir Rubens Recupero, né? Então, eu penso que ele é um brasileiro que pode ainda contribuir muito com o Brasil, pena que ele não quer mais ser candidato, né? Pegando essa deixa de greve de fome, você chegou a dizer em um ou mais de um debate que faria uma greve de fome até que saísse a ferrovia para Campina Grande. Foi uma jogada de marketing ou um aceno para o seu vice-prefeito Pedro Ivo? Não, o meu amigo Pedro Ivo, o meu professor, na verdade eu chamei Pedro Ivo, né? Vou aproveitando falar aqui de Pedro Ivo, é uma pessoa excepcional, um profissional de mão cheia, um professor, um advogado que eu tenho muita estima e consideração, porque nós somos a chapa da educação, a chapa do PDT é o Partido da Educação de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro. Mas por que eu usei essa expressão, Ari? Um tanto quanto para chocar mesmo, para que as pessoas entendam a importância da ferrovia para Campina Grande, mas não duvide, eu tenho coragem de fazer isso se fosse necessário. Só que eu tenho convicção de que não será necessário, eu sendo prefeito, e eu explico por quê. Eu vou citar aqui uma história só para que as pessoas entendam. Quando Campina Grande se destacou no cenário da tecnologia, foi graças a muita gente, mas um deles foi Linato Cavalcante, que ajudou a trazer o primeiro computador do Nordeste para Campina Grande. Como foi essa história? Existe um interventor lá em João Pessoa, né? Existe a Escola Politécnica em Campina Grande, e ele foi atrás de um computador. Vamos comprar um computador para Campina. E o interventor disse assim, não, se eu tiver de comprar, eu vou comprar para João Pessoa, não para Campina Grande. E Linaldo não desistiu, Linaldo foi atrás, pegou um boi mesmo, e fez uma rifa de um boi. E depois apareceu uma outra pessoa que doou um carro. Então, um boi e um carro, esses dois foram feitos uma rifa, e com isso ele pegou o dinheiro e comprou o computador e trouxe para Campina Grande. Por que eu estou contando essa história? Campina hoje é considerada a cidade da inovação. Nós precisamos de um prefeito que seja o vendedor da rifa. Eu quero ser um prefeito vendedor dessa mesma rifa. Só que o prefeito de Campina tem que ser um grande líder no processo de reconstrução da ferrovia. Ele tem que liderar os prefeitos do interior até o sertão, que também precisam dessa ferrovia. Não depende do prefeito, porque ele não é o proprietário da ferrovia. Não depende do governador, porque ele também não tem. Depende do governo federal. E é preciso que a gente encontre o melhor caminho, seja por parceria público-privada, ou mesmo pela concessão para o Estado, por exemplo. Eu defendo que a ferrovia seja concedida ao Estado, para que o Estado possa, porque o Estado tem mais condições de fazer isso. Mas o que não pode é a gente ficar de braços cruzados, vendo as indústrias deixarem de estar em Campina Grande, muitas delas fechando e indo embora, ou desmobilizando aos poucos, como a Alpargatas está fazendo, a Coteminas fechou, e a gente vê as coisas acontecendo e a gente não fazer nada. Então, eu disse isso para chocar, mas se necessário for, faria acampamento em Brasília, faria o que for necessário para que essa ferrovia volte, porque foi ela quem fez com que Campina desse o grande salto de desenvolvimento que deu há muitos anos atrás. Você tem citado muitos casos da Coteminas, mas é importante contextualizar que a Coteminas não é um problema da unidade de Campina Grande, é um grupo que naufragou em função de problemas de custo e de volume de matéria-prima. Né? Isso. Inclusive, no caso da Coteminas em si, ela tem um conteúdo nacional, até internacional, por conta da questão têxtil, né? Mas quando eu falo assim na Coteminas, Ari, é que eu estive visitando lá a Coteminas, inclusive recentemente, e eu fico olhando para um tamanho, a grandeza daquele negócio. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de entrar lá naquela unidade fabril. É uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida, é uma grandeza enorme. Então eu vejo aquilo ali como uma grande oportunidade para o município, inclusive em parceria com a própria Coteminas, ajudando para que ela possa se recuperar, transitoriamente abrigar algumas empresas, transitoriamente poder auxiliar nesse processo de retomada do desenvolvimento. O que a gente não pode é ficar observando. Fechou e ninguém faz nada, ninguém aponta um caminho, ninguém procura a matriz para poder ver se o município pode de alguma maneira ajudar nesse momento de dificuldade da empresa. Né? Eu acho que o prefeito não pode ficar parado observando, é por isso que eu sempre cito, porque eu acho que ali talvez esteja a chave para a retomada do nosso desenvolvimento. O senhor tem feito um diagnóstico duro em relação ao governo Bruno Cunha Lima. Partindo dessa premissa, como é que o senhor convenceria o nosso internauta de que é a melhor alternativa no âmbito das oposições, considerando aí Nelson, Inácio e Johnny?
Eu convenceria e convenço dizendo que eu sou dos candidatos o que tem a menor rejeição. Eu convenço mostrando para quem está assistindo debates que eu sou o único que consegue destruir a retórica do atual prefeito. Eu faço isso de uma maneira muito natural. O prefeito tem inúmeros defeitos, como todos nós seres humanos temos, mas ele tem uma qualidade. Ele é um cara de boa retórica, ele é um cara que sabe se apresentar. E é preciso ter alguém que, para enfrentá-lo no segundo turno, consiga realmente tocar o dedo na ferida. E eu tenho demonstrado isso claramente nos debates, tenho feito isso de maneira contundente, respeitosa, porque o meu debate jamais será para ferir a honra de ninguém, muito menos a do prefeito, a quem eu respeito. Já disse isso a ele pessoalmente e digo sempre, repito, para que as pessoas não tenham dúvida disso. E claro, porque sou alguém que já demonstrou um amor por Campina Grande que não é platônico, que não é poético, é um amor de substância, é um amor do substantivo, alguém que já prestou serviço na Campina Grande e que quer fazer da sua vida uma devoção para a retomada do nosso desenvolvimento. Me dói muito, Ari, eu ver pessoas jovens, milhares de jovens que estão se formando aqui na universidade, estão indo embora porque não tem emprego. Se forma em engenharia química, vai trabalhar em que indústria, se não tem indústria? Se forma em engenharia florestal, vai trabalhar em que setor agrícola, se a gente não estimula um setor agrícola? Aliás, é um dos temas que está faltando assim no debate em Campina Grande também. Então, é para isso que eu quero ser prefeito. Eu quero para enfrentar esses temas, para humildemente me apresentar e apresentar as soluções, coordenar um processo de retomada. Por isso eu peço a você que está me assistindo, está gostando dessa conversa, vota no 12, vota em André. Aproveita e me segue aí no Instagram, vou pedir aqui licença, viu, Ari? @AndréRibeiraDV, para você acompanhar mais o meu trabalho. Se eventualmente o senhor fosse eleito, o senhor cogitaria contar com algum dos seus concorrentes para a sua equipe? Eu prefiro não pensar nisso agora, porque a minha meta é estar no segundo turno, né? Mas é claro que nós podemos conversar e dialogar com as forças políticas. Eu não quero ser prefeito de mim mesmo e nem tenho a pretensão de achar que, sendo eleito, escolhido pelo povo de Campina Grande, vou poder governar sozinho. Claro que não. Eu tenho compreensão de que a política funciona pela composição de forças que essa cidade representa e é claro que eu vou chamar todos aqueles que fazem parte da oposição para dialogar. Fazer parte da minha equipe seria uma consequência de uma afinidade na execução do projeto. Se houver afinidade, quem sabe, pode acontecer, né? Mas o fato é que eu vou fazer tudo o que for possível para que eu seja um grande mediador de conflitos, para que eu ajude essa cidade a se reencontrar com ela mesma e que estas pessoas possam também nos ajudar. Eu vou convocar os gestores que já passaram por Campina Grande, que já não estão mais se apresentando nem como candidatos, nem como gestores, mas que eu vou evitar citar nomes para não achar que tem algum tipo de já planejamento nesse sentido, mas para que estas pessoas, Ari, inclusive algumas delas são seus colunistas, possam contribuir num grande conselho consultivo da cidade, possam opinar, orientando os jovens talentos que estão na prefeitura, os jovens secretários a não cometerem erros que eles já cometeram. É muito importante ouvir a sabedoria de Campina Grande para a gente ter um destino diferente na gestão pública. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as plenárias que precederam Sim. a homologação da sua candidatura. Quantas foram e qual foi o público médio dessas plenárias? As plenárias foram chamadas eventos Digaí Campina. Esse evento Digaí Campina foram plenárias que nós colocamos esse nome para facilitar a compreensão da população. Nós fomos para quatro regiões e os distritos de Campina Grande. E lá nós reunimos, em média, aproximadamente 250 a 300 pessoas por plenária. Essas plenárias, elas compreendiam pessoas de cada bairro. Então, na Zona Leste, você tinha de diversos bairros que estavam ali representados. Gente da cultura, gente dentro do Zé Pinheiro, foi muito interessante, porque uma das pessoas que prestou depoimento, ela disse, olha, eu ouvi falar de tudo aqui, de habitação, REURB, financiamento, Secretaria de Finanças, todos os assuntos foram tocados. E nós fizemos da seguinte forma, Ari. Eu não fui para as plenárias para soltar fogos, para eu entrar com a música triunfal, né, para ter aquela filmagem bonita, excepcional. Não, eu fui para lá para sentar na cadeira junto com eles, para ficar junto lá escutando. Eu fiz a minha fala, dando a diretriz do que eu penso para Campina, mas eu escutei cada pessoa teve, todas as pessoas que quiseram falar, falaram. Não ficou uma pessoa dizendo assim, eu queria falar e não teve tempo. Não, a gente prolongou até onde foi possível, e uma equipe nossa anotando tudo, compilando os dados para cada área, e depois, junto com a equipe de plano de governo, que nós sentamos e planejamos, nós colocamos um plano de governo para que ele represente ao máximo possível
o que a população espera que nós façamos e, claro, com a experiência que a gente tem também, dar a nossa componente e o direcionamento no plano de governo. E quem é a sua equipe que planejou o plano? São vários. Tem professor Inácio, tem professor Sérgio, que inclusive foi ligado ao Banco do Nordeste, tem gente do Sistema Indústria, tem gente da Universidade Federal de Campina Grande, né? Depois eu posso passar a lista para você. Ao todo são cerca de 18 pessoas. Cada um na sua área, né? Especificamente. Potenciais secretários de um eventual governo? Pode acontecer. Com certeza lá tem gente que pode ser secretário, mas não necessariamente, né? Porque muitos também já têm suas funções e alguns não têm disposição, né? Mas ali está uma semente. Você está me dando excelentes sugestões. Só um componente político. Quem estimulou? O senhor integra o movimento Fórum Pro Campina. Sim, PDT, né? Atrás do PDT. Quem estimulou a oposição a esperar Romero Rodrigues? Foi o governador João Azevedo? Não acho que foi o governador, não. Eu acho que o governador, à distância, fez aquilo que podia para que o projeto que ele congrega fosse levado ao êxito. Eu penso que, na verdade, os atores de Campina Grande, nos quais eu não me incluo, meio que não compreenderam a cena de Romero. Você é testemunha, Ari, eu cheguei a ser chamado de negacionista, porque eu ia para uma entrevista em março do ano passado e dizia, o Romero não será candidato. E algumas pessoas da imprensa, inclusive, assim, desdenhavam, diziam, não, você está sendo negacionista, porque ele vai ser candidato, já contratou isso, já contratou gente. Não vai, eu conheço, eu sei o que eles estão fazendo. Eu dizia que aquela era uma estratégia para impedir com que as candidaturas da oposição pudessem ter um crescimento, porque é claro, se você pegou uma pessoa da figura pública de Romero, que foi prefeito 2 vezes, com alta popularidade, foi o deputado federal mais votado da cidade, numa pesquisa, é claro que as pessoas vão ter uma tendência de dizer o nome dele. Então os demais não tiveram chance de crescer durante esse período e eles seguraram até o último instante, né, ali na derradeira hora, para poder tomar aquela decisão. E claro que isso foi uma coisa decisiva no processo da pré-candidatura, né? Eu fiz a minha parte, em nenhum momento eu acreditei, em nenhum momento eu procurei me colocar como possibilidade de ser vice dele, porque eu não estava interessado nisso, como não estou. Estou interessado em fazer o que eu estou fazendo nessa campanha, em colocar para o povo de Campina Grande algumas questões que não estavam no debate e que eu estou tendo a oportunidade de colocar. Usando a linguagem do futebol, candidato, o senhor me deu o drible da vaca agora. Eu perguntei uma coisa e o senhor respondeu outra. Diga lá de novo. Qual foi a voz de comando que fez a oposição parar para esperar por Romero? Porque todo mundo ia parar simultaneamente se não houvesse uma orientação, uma ponderação. Eu acho que foram erros individuais mesmo, sinceramente. Eu não acho que houve uma voz de comando, porque os partidos têm sua autonomia. Tanto tem que nós temos 4 candidaturas de oposição, pelo menos no campo mais progressista, né? Estes partidos têm sua autonomia. O PDT está na base do governador João, mas o governador João, lhe digo isso, assim, já disse em vários locais, nunca chegou para mim para dizer assim, você não vai ser candidato ou não quero que você seja. Jamais, em tempo algum. Pelo contrário, quando eu assumi o cargo de secretário de inovação, eu deixei claro para ele, governador, se isso for algum problema para a estratégia política, o senhor pode me dizer que eu não quero atrapalhar. Enfim, ele disse, não, André, eu preciso de você, porque sei que você pode acrescentar ao governo, né? Então eu não vejo realmente uma voz, não. Eu vejo erros individuais. Eu vejo talvez algumas inexperiências, talvez alguns desejos de encurtar o caminho que eu já sei que não valem a pena e por isso que nunca acreditei nessa postura. Eu sabia que o Romero estaria com o Bruno. Como está? O seu concorrente, Johnny Bezerra, nos programas eleitorais e nos debates tem elencado uma série de convênios, de sinalizações de acordos com o Estado, de várias obras que ele entende como prioritárias do ponto de vista do prefeitável do PSB. O que é prioridade, do seu ponto de vista, pedir ao governador para Campina Grande ser eleito? Emergencialmente, a conclusão do Hospital da Criança e do Adolescente. Ari, não é brincadeira. Uma conta básica, assim, se essa cidade atendesse 50 crianças por dia naquele hospital, a gente já teria deixado de atender cerca de, no mínimo, aí 30 mil crianças. É uma situação assim, inaceitável. E o que choca mais, eu posso falar isso com propriedade, porque quando você sente a dor de ter um filho seu numa situação difícil, eu já tive, eu tenho 3 filhos e um deles é um casalzinho de gêmeos,
e logo que eles nasceram, com 15 dias, eles tiveram que ser internados na UTI. Foi o momento mais difícil da minha vida, que eu tive que realmente ajoelhar, pedir a Deus para que eles não fossem embora. Mas eu tive a assistência, eu tive o plano de saúde que eu pude proporcionar a eles. Então, quando eu vejo um hospital da criança e do adolescente da forma como está, e vejo pais na calçada ali daquele hospital que fica ali perto do São José, isso me dói demais, sabe? E é uma coisa que para mim é a prioridade das prioridades, pelo menos em caráter emergencial. Então o primeiro pedido que eu vou fazer ao governador é que ajude Campina Grande nesse momento em que a gente vai precisar reorganizar as contas primeiro do município, mas a gente não pode ficar esperando primeiro as contas se reorganizarem. A gente tem que fazer uma tarefa, uma operação padrão mesmo, para que essa obra seja retomada e a gente entregue esse equipamento para Campina, porque os nossos filhos hoje não estão tendo uma opção para onde serem levados caso haja uma emergência. Então essa seria a primeira prioridade. O senhor já mencionou na nossa conversa que é filho do ex-vereador Antônio Pereira, que está aqui, inclusive, com muito orgulho, acompanhando nossa conversa. Ele fica mais tenso do que o senhor nos eventos de campanha ou não? Ari, a maturidade política já diluiu isso? Você é pai e você sabe que um pai pode ter a idade que for e o filho pode ter a idade que for, que ele nunca vai deixar de olhar para o filho como um filho, né? Uma proteção, um cuidado, um zelo. Claro que ele me ensinou desde pequeno a ser livre e a ter autonomia para resolver as coisas. Ele, desde cedo, já botava a gente para resolver as coisas, já pegava... tenho 2 irmãos, um mês, um tomava conta das contas dele, no outro, o outro tomava conta, e assim ele ensinando a gente a se virar. Com 11 anos de idade, me chamou e disse, a partir de hoje você vai de ônibus para a escola. E ele tinha um carro para levar, mas me botou, e eu andei de ônibus até a faculdade. Exatamente para a gente aprender a andar com as próprias pernas. Mas mesmo com esse comportamento, eu posso dizer a vocês que eu tenho um privilégio. Eu tenho um privilégio de andar com ele na campanha. Porque quando a gente casa, né, a gente fica distante do pai um pouquinho, porque tem os filhos, tem a esposa, tem tudo. E a campanha tem me oportunizado isso, né, de estar com ele permanentemente. Peço até desculpas. Claro, compreensível, claro. Me pegou, Ari. Né? E quais são as principais recomendações dele aí, as orientações de natureza política principal? Claro. Muita prudência, muito respeito ao próximo, muita determinação, muita coragem, né? Não mentir para ganhar uma discussão, procurar ser o máximo de sincero possível. Não só ele, como minha mãe também, viu? A minha mãe, não brinque não, Dona Monserrate, se eu falar uma palavra mais ríspida, ela liga para mim e puxa minhas orelhas. Ela diz, você pode ter 100 anos que eu ainda vou lhe chamar a atenção. Então eu sou muito feliz, eu tenho um privilégio muito grande de ter pais que até hoje estão comigo e eu estou muito feliz de cumprir essa missão. Um pouco emocionado porque realmente é um privilégio para mim ter 2 pais tão presentes como eu tenho. Eu falei aqui dos eventos de campanha. Aqui entre nós, o que é que os candidatos conversam quando não estão lá na frente do púlpito respondendo, estão no ar, como se diz, respondendo as perguntas do seu concorrente? O que é que se conversa aí? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, às vezes um outro candidato está falando lá e fala algo que a gente não considera legal, ou a gente olha para o outro assim, dá uma risada e faz, isso aí não existe, né? A gente brinca um com o outro. Às vezes conta até uma piadinha ali no canto, né? Porque, na verdade, assim, Ari, as pessoas ficam com aquela expectativa, né? André, tu vai puxar uma cadeira, vai dar uma cadeirada e tal, mas na verdade, assim, eu penso que a política ela não é para destruir, né? Ela é para construir. E por mais que a gente tenha alguns debates meio calorosos, né? Em alguns momentos, uma palavra mais dura, mais tensa, mas a campanha vai passar, né? E eu vou encontrar com o Bruno, eu vou encontrar com o Arthur, com todos os demais candidatos, eu quero cumprimentá-los e eles saberem que eu não passei do limite, né? Que eu os respeitei como eu respeito mesmo, né? Eu acho que alguém que quer ser prefeito, ele tem que ter o respeito nas pessoas, ele tem que mostrar para a população que não está ali para fazer chacota com ninguém, que está ali para poder ajudar o povo a pensar e a adotar uma nova alternativa, né? Então rola muita piada, rola muita discussão, rola um sorriso, porque está concordando ou está discordando, né? Então é um clima muito bacana. Pelo menos até agora. E é tão bom assim? Até agora tem sido, né? É uma confraternização, né? A não ser, né, no debate, né, que você coordenou, que teve ali um momento de tensão, mas nada que, como eu já lhe disse aqui,
que passe do limite. Isso faz parte da política, a gente está acostumado. Como é que está o grau de engajamento de sua chapa proporcional na sua campanha? Graças a Deus, dentro das condições que nós temos financeiras, eu diria que está além do esperado, né? Você sabe que eu não recebi tantos recursos assim, né? Eu gostaria de ter recebido muito mais recursos, mas essa é a realidade que eu tenho. Uma campanha para prefeito, com 20 candidatos a vereadores, imagina um valor de R$300 mil. É um valor, assim, quase que insignificante. Mas eu não sou de reclamar. Eu tenho muita gratidão aos meus vereadores e vereadoras. Posso dizer hoje com muito orgulho que tenho 20 guerreiros e guerreiras, pessoas que estão lá com a mesma garra que eu estou, enfrentando as dificuldades, todos bem engajados, todos bem compreendidos em relação ao projeto que nós temos e a missão que nós temos, né? De eleger um vereador ou uma vereadora em Campina Grande e de fazer com que o PDT retome o seu crescimento na cidade. Eu estou muito feliz e sei que eles estão dando o melhor deles. Eu não tenho dúvidas que não temos nenhum vereador laranja, vale salientar, o que é uma obrigação, mas eu estou apenas registrando. Tenho certeza de que a gente, no final dessa eleição, vai ter o orgulho de dizer que se a gente não tem mais um vereador como Antônio Pereira, vamos ganhar outros vereadores de qualidade que o PDT vai oferecer a Campinas. O senhor tem feito umas observações pontuais sobre a modalidade de como o poder público deve ajudar as equipes esportivas, especialmente o futebol. Gostaria que o senhor pontuasse um pouco. Sim, Ari, eu entendo que o apoio à 13 Campinense ele deve existir, mas não nos termos que tem sido feito nos últimos anos. Na verdade, esse governo não ajuda em nada, o atual, né? Infelizmente. É como se 13 Campinense não existissem. Mas eu não acho que a prefeitura tem tantas demandas, né, tantas prioridades como a que eu acabei de citar do Hospital da Criança e do Adolescente, tinha que pegar o recurso da prefeitura e simplesmente repassar para os clubes. Eu acho que isso chega a ser até temerário. Então, qual é a proposta que eu estou colocando? É uma proposta para fazer com que as crianças e os jovens e adolescentes possam ter uma oportunidade de se livrar das drogas e, ao mesmo tempo, o próprio programa ser a contrapartida social. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este programa e vamos fazer com que os recursos que vão ser repassados não sejam repassados diretamente para 13 campinenses. Porque você pode ter um gestor bom e responsável no clube, mas pode ter um gestor irresponsável. Então, ele vai ser diretamente e exclusivamente, Ari, para as divisões de base, que são as categorias de base dos clubes, onde você forma o talento. É lá onde o clube, inclusive, pode conquistar sua independência financeira para o futuro. Palmeiras hoje é multimilionário por conta disso, São Paulo, o Atlético Paranaense, que é um grande exemplo disso. Então, eu quero estimular isso. Então, esse recurso vai para custear a alimentação daquele jovem, aquele adolescente, o transporte dele para ir para 13 Campinense, que os jovens não têm, né, o material de treino. Então, é assim que a gente vai fazer, chamado Programa Futebol de Base, que, aliás, já é lei, viu? Já é lei e foi proposta pelo ex-vereador, olha aí, Antônio Pereira, que, para meu orgulho, já disse, é meu pai. Ganhando ou perdendo as eleições deste ano, o senhor chegou na política para ficar, ou seja, cogitaria disputar 2026? O futuro a Deus pertence, né? Eu nunca imaginei, Ari, sinceramente, nem estar onde eu estou. Eu estou perguntando que o senhor se insiste muito nas suas intervenções na palavra planejamento. Veja, eu quero deixar as coisas acontecerem. Eu quero ver o que o povo de Campina vai decidir, vai me dizer sobre tudo que eu estou fazendo, né? Eu estou muito ansioso, eu recebi pesquisas, eu estou crescendo bem, e eles já estão percebendo, não é à toa que estão um pouco irritados comigo. E é sinal de que nós teremos uma votação aí, eu tenho certeza, muito surpreendente. Eu espero, com fé em Deus, estar no segundo turno. É por isso que eu peço a você, tá assistindo aí esse vídeo, me dê um voto de confiança, vote 12 para prefeito, vote 12 em André e Pedro Ivo, professor Pedro Ivo, para a gente fazer uma coisa diferente. Não dá para a gente mudar a Campina se você primeiro não muda, né? A responsabilidade é minha, mas é sua também, tá certo? Então vamos para a luta e vamos vencer essa parada. Eleições se ganha, se perde, eleições são Claro. disputas, né, na essência. Claro. Se eventualmente não eleito, o senhor tem a expectativa de ser renomeado por João Azevedo como secretário de Estado? Não, eu não guardo nenhuma expectativa, Ari, porque Mas tem a predisposição de aceitar em sendo convidado? eu quero ser prefeito, eu quero deixar claro, quero ser prefeito. Eu tô igual aquele time que tá indo pra final e tá na semifinal e o pessoal fica falando como é que vai ser a final. Não, eu quero primeiro ir pra final, quero ir pro segundo turno, ser prefeito de Campina, o resto é consequência e eu entrego sempre meu futuro a Deus. 40 segundos para a sua consideração Só final. agradecer a você, Ari, pelo seu profissionalismo, pela sua capacidade de indagação e de questionamento. Saiba que eu admiro isso porque está ficando raro você ter jornalismo que apura, que investiga, que busca as informações. E a toda a equipe aqui do Paraíba Online, conheci as instalações que eu não só via por fotos, né, por vídeos, e realmente é uma coisa muito bacana.
Eu acompanhei o seu crescimento, né, o início lá do Paraíba Online, ali no início dos anos 2000, denunciei minha idade aqui, né? Mas quero dizer a você que assistiu esse vídeo, eu estou muito feliz de estar fazendo essa campanha, estou muito feliz de estar chegando nas ruas, Ari, e sendo reconhecido e sendo visto como alguém que ajuda Campina Grande. Vote 12, vote André. Muito obrigado pela entrevista. Que agradeço, Ari.